Poder é a capacidade que o indivíduo tem de impor a sua vontade para algum ou alguns indivíduos outros, certo? Isto é poder. De modo que eu, como professor, se estivéssemos numa sala de aula, teria o poder de impor o silêncio, ou ao menos teoricamente teria esse poder de impor o silêncio para poder dar a minha aula. Eu, como na qualidade de pai, tenho alguns poderes sobre o meu filho. Uma sociedade limitada, que é a união da vontade de algumas pessoas, para que, através de alguma atividade, essa atividade gere lucro para essas pessoas, essa sociedade limitada tem algum poder, tem certa margem de liberdade para trabalhar, de modo que ela, portanto, tem algum poder. Né? Só que eu, como professor, eu, como pai, a sociedade limitada, como sociedade que é, não tem soberania. Nós não temos um poder soberano. Nós temos um poder, mas ele não é soberano. O único poder soberano que existe hoje em dia é do Estado, certo? É um poder diferenciado, portanto, ele é chamado de soberania. Etimologicamente, ou seja, a origem da palavra soberania vem do latim super omnia, que significa superior a todos, supremo, portanto, né? Deste modo, é uma característica essencial e exclusiva do Estado. De acordo com o que eu falei para vocês aqui, a diferenciação entre os indivíduos, as sociedades e o próprio Estado, nós conseguimos chegar ao consenso que existem duas espécies diferentes de poder. Né? Um poder que é dominante e um poder que é não dominante. O poder não dominante é o poder, meu poder como professor, meu poder como pai, o poder da sociedade limitada para gerar certo lucro dentro do seu mistério, dentro da sua função. É um poder limitado. O poder dominante é aquele poder um pouco maior, não é ilimitado, mas é um poder um pouco maior, e é somente do Estado. E qual seria a diferença entre o poder dominante e dominante? A diferença básica, fundamental. Vou dar um exemplo. Eu, como professor, numa sala de aula, peço silêncio a vocês, alunos. Vocês não fazem silêncio. Eu, então, peço mais uma vez, vocês não fazem. Ou um ou dois não fazem. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o indivíduo que não está fazendo silêncio, meter umas bofetadas para ele ficar quieto, ou tirar ele da sala de aula à força. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa força cogente. Né? Eu poderia continuar dando aula com este incômodo. Eu poderia parar a minha aula e me negar a dar aula. Eu poderia pedir para o indivíduo se retirar. Ou eu poderia chamar aquele que tem essa força dominante, que é o Estado, que através da sua polícia pode, se a lei daquele Estado assim deixar, assim permitir, o Estado pode entrar na sala de aula e com a sua polícia, com o seu poder de polícia, pode retirar esse indivíduo que está incomodando à força. Então, a grande diferença aqui, pessoal, do poder dominante e do poder não dominante é a existência dessa força cogente, dessa força legal que é exercida através das polícias. Para que existe essa força cogente? Para obrigar que as pessoas não só obedeçam essas regras do Estado, mas que as pessoas cumpram quando necessário. Isso é coação. Então, o que determina o poder como dominante ou não dominante é a existência dessa possibilidade de coação física, ok? E quem tem essa capacidade hoje em dia é só o Estado. Mas não foi sempre assim. Nós já estudamos a Idade Média e nós percebemos que lá existia a igreja, existiam os senhores feudais, existiam outros poderosos da época que tinham essa soberania. Hoje em dia, por exemplo, uma igreja ela é dotada de fiéis e daquela pessoa que cuida desses fiéis. Seja padre, seja pastor, seja monge. Essa pessoa, hoje em dia, ela não tem essa força cogente, né? O que existe é uma determinação moral da pessoa seguir aqueles preceitos religiosos. Mas não existe a possibilidade legal
de um chefe de igreja coagir alguém fisicamente a cumprir o que está, por exemplo, na Bíblia. É uma escolha individual do fiel. Mas na Idade Média não era assim. As pessoas que se opunham à igreja, vocês muito bem sabem, pelo estudo da história, muitas delas eram levadas à fogueira, né? Elas seriam purificadas pelas chamas ardentes. Os senhores feudais também eram soberanos em seus feudos, e muitos, mas muitos mercadores da época, que eram poderosos, tinham seus próprios exércitos, e eles também tinham, portanto, uma força cogente. Na Roma Antiga, nós temos o exemplo aí da pater familias, né? O pai, o arrimo de família, tinha poder sobre os indivíduos daquela pequena sociedade chamada família. Então, a ideia era que aquele que garante a subsistência dos indivíduos tem poder soberano sobre aqueles indivíduos. Era assim antigamente. Hoje em dia não é mais. Né? Hoje em dia, a gente vai estudar isso agora, né? Essa alteração do poder, essa retirada do poder desses indivíduos, dessas instituições, e este poder vai se concentrar em uma coisa só. A gente vai estudar esse processo no estudo aqui da soberania. Mas só para frisar, olha, o bom de eu estar com tosse ainda, eu estava com tosse na primeira aula, é que não é Covid, né? Realmente é sinusite, ok? Então, já peço desculpas de antemão que eu estou com um pouquinho de tosse. Então, vale frisar que, hoje em dia, o Estado detém o poder soberano e eu, por exemplo, como pai, posso perder aquilo que era chamado antigamente de pátrio-poder, mas não existe mais essa palavra pátrio, porque o pai e a mãe, hoje em dia, gozam dos mesmos direitos em relação ao filho. São direitos-deveres, né, de guarda e de tutela, mas o pai e a mãe podem perder a guarda e a tutela através do quê? Do Estado. O Estado pode retirar a guarda e a tutela dos pais em determinados casos que estão constantes na lei. Portanto, nós temos que essa força cogente do Estado, ela é, na verdade, irresistível, é um poder irresistível. Porque eu, como cidadão, não posso escolher não seguir os ditames legais do Brasil. Se eu fizer isso, o que acontece? O Estado vai me coagir, vai me forçar a cumprir as determinações legais. E se eu não cumprir, o que acontece? Eu vou ser retirado do convívio social, serei preso, não é? E isso serve tanto como lição para mim, quanto como exemplo para os outros. Né? Então, este poder do Estado, este poder dominante do Estado, é um poder irresistível pela força, pela coação que o Estado pode impor a todos nós. Certo? Bom, vamos falar sobre racionalização do poder, porque nós temos que entender bem o poder, entendendo o poder a gente já vai entender a soberania. O que é racionalização do poder? Vamos racionalizar, vamos pensar. De onde vem o poder do Estado? Para Georges Bourdieu, o poder do Estado vem de uma ideia, vem da força de uma ideia. E que ideia seria essa? A própria ideia de Estado. Nós, como indivíduos, para não obedecermos a outros homens, criamos, através da nossa capacidade de abstração, o Estado, não é? Então, nós colocamos o poder neste Estado, que está acima de qualquer indivíduo. Ele foi criado por nós, não é? Então, nós temos aqui, verificamos em Georges Bourdieu, a ideia do contratualismo que nós já estudamos, contratualismo de Locke e de Rousseau, né? Então, para Bourdieu, o Estado, ele não é baseado, o poder do Estado não é baseado na força coativa, como a gente acabou de falar, mas sim na obediência. E de onde vem essa obediência? Essa obediência vem de uma racionalização. Ora, pois, se nós, como sociedade, criamos um Estado para nos servir, nada mais lógico do que nós respeitarmos as regras deste Estado. Então, não é pelo medo da força do Estado que nós temos que respeitar as regras, e sim porque respeitar as regras vai nos fazer ser uma sociedade mais firme, mais forte, com verdadeiro poder. Aí, para Bourdieu, o que acontece? O Estado vai entrar com atuação somente quando um ou alguns indivíduos deixarem de cumprir este pacto social, as regras deste pacto social.
certo? Então, a racionalização do poder, ela pode ser explicada, basicamente, como sendo nós, indivíduos racionais, o suficiente para colocarmos o poder soberano não nas mãos do indivíduo A, B ou C, e sim numa ideia que está acima de qualquer indivíduo, que se chama Estado. De fato, pouco importa, né? Hoje temos, por exemplo, no governo federal, Jair Messias Bolsonaro. Ontem tínhamos o Temer, anteontem tínhamos a Dilma, anteontem tínhamos Lula e assim sucessivamente. Pouco importa quem está no poder, quem está governando, na verdade, não é que está no poder, quem está governando, porque o poder, de fato, está nesta criação que está acima desses indivíduos. Esses indivíduos devem respeito ao Estado, que foi criado por todos nós. Isso significa racionalização do poder, tá bom? Bom, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. Não, ok. Gente, eu sou muito topeira com essas coisas aqui, peraí. Eu saí de onde... Ah, voltei, ok. A gente vai ficando velho, e é sério isso, a gente não percebe, não, mas a gente vai ficando velho. Meu filho dá pau em mim no videogame, joga com uma velocidade que eu não consigo acompanhar. A gente vai ficando para trás. Eu me lembro de quando eu era assim com os meus pais, não é? Vocês vão passar por isso. Espero que passem, né? Que sobrevivam. Bom, vamos falar então, continuando falando de soberania, né? O que seria então soberania? Nós temos dois aspectos básicos aí para a gente definir soberania, né? O aspecto interno e o aspecto externo ou internacional. A soberania, como já estamos falando, ela é uma característica essencial do poder do Estado moderno. Então, ser soberano significa ser supremo internamente, ou seja, internamente você conseguir criar regras, criar leis e fazer com que essas leis sejam cumpridas. Isso é soberania interna. E externamente, soberania é o Estado ser igual e independente, igual aos outros Estados e independente. Não significa que todos os Estados têm a mesma força. Existem Estados mais fortes e menos fortes. A capacidade bélica dos Estados Unidos da América, por exemplo, é inigualável. Mas não é por isso que os Estados Unidos da América são superiores ou inferiores a qualquer outro país, inclusive em relação ao Brasil. Todos temos igualdade, né? Como a pessoa que é fisiculturista e a pessoa que não pratica atividade física nenhuma, é bem magrinha. Eles são indivíduos, eles são iguais perante a lei, não é? Os estados também, fortes ou fracos, são iguais perante essa Constituição Universal de Estado, certo? Então, isso significa ser soberano internacionalmente, ser reconhecido como Estado e, portanto, ser respeitado como um Estado. Mas isso, mais uma vez a gente faz uma regressão, não foi sempre assim, né? Na Idade Antiga, na Idade Média, isso não funcionava desse jeito, não é? Na Idade Média, por exemplo, não existia soberania, né? Já vimos, o poder da igreja era muito forte, existia a soberania da igreja, o poder de cada senhor feudal também era muito forte, existia a soberania do senhor feudal, não existia uma condensação da soberania num indivíduo só. Existiam várias instituições sociais da época que detinham cada uma a sua soberania. E qual seria, então, a origem da soberania, né? A origem da soberania se dá com a origem do Estado moderno. Ou seja, se dá no momento em que o monarca, em que o rei se impõe sobre um território. Quando os reis começam a se opor aos senhores feudais, a se opor à igreja, aos imperadores da época, às cidades livres, não é? Eles chegam e falam, senhor feudal, você não tem mais soberania. Você tem o seu poder aí, mas ele é limitado. O poder maior é meu. Igreja, você tem o seu poder aí, mas seu poder agora vai ser moral. A força cogente é minha. Cidades livres, né? Vocês estudaram as cidades livres com o professor Rafael, né? As corporações de ofício surgiram lá. Vocês têm certa liberdade, mas vocês têm que cumprir o que eu determino.
Percebem que daí surge uma oposição que vem mediante força, porque o rei, primeiro, não é tonto, se dotou de um exército muito forte para poder fazer isso. Aí, pensadores da época também acompanharam essa ideia dos monarcas. Um deles foi Jean Bodin, o baba-ovo, o pela-ovo, o puxa-saco do rei, não é? Era um francês da época, e ele disse que a soberania pertencia ao rei. Por isso, os monarcas absolutistas eram chamados de soberanos. E eles eram imunes à lei. Nenhuma lei valia contra eles. Eles também não reconheciam nenhum poder superior ao deles. Eles entendiam que o poder que eles receberam era um poder divino, dado diretamente a Deus para eles. Quais eram as limitações de poder deles? Eram as limitações naturais. Eles chamavam de leis divinas ou de leis naturais, né? Até onde eu sei, nenhum monarca foi ignóbil ou tolo o suficiente para achar que poderia decretar o fim da lei da gravidade, por exemplo. Então, eles tinham poderes praticamente ilimitados, a limitação era só física, era só natural. Eles também se colocaram como detentores de um poder perpétuo, porque se dado a Deus, por Deus, né, isso deveria ser respeitado por toda a humanidade. Então, quando eles morriam, este poder era transmitido para seus sucessores de sangue. Até hoje, onde existe a predominância da monarquia, existe ainda essa filosofia da coroa, né, da hereditariedade do poder. Perdão. Só que daí, mais ou menos na mesma época, veio um carinha chamado Jean-Jacques Rousseau. E ele falou, porra nenhuma, meu camarada. Poder não é do rei, não. Quem é soberano é o povo. Aí o rei ficou bem assustado, né? Os reis ficaram bem assustados com essa ideia. Mas foi fantástica para a época, né? Ele dizia que o poder pertence ao povo e não ao rei, e, portanto, o rei deveria seguir a volonté generale, ou a vontade geral, a vontade do povo. Ele ainda dizia que essa soberania do povo era una, ou seja, em um Estado só pode existir uma soberania. Não tem que ter senhor feudal, igreja, rei, não. Só tem uma soberania por Estado, e essa soberania é do povo. O rei tem que seguir o que o povo quer, tem que fazer o que o povo quer. Dizia ele ainda que essa soberania era indivisível. Ou seja, você não divide, ela é una. Você pode dividir este poder administrativamente. Ou seja, o legislativo vai criar as leis, o executivo vai executar as leis, e o judiciário vai julgar qualquer embate, qualquer lide, qualquer diferença que exista entre os indivíduos. Mas isso é só uma divisão administrativa, porque o poder que é do povo é um poder indivisível. E também diz ele que este poder era inalienável. O povo nasceu com esse poder, nasce com esse poder e nascerá com esse poder. Ele não pode delegar para outra pessoa. O povo não pode abrir mão deste poder. É um poder inerente ao próprio povo. Diz ele também que este poder soberano é imprescritível. Não tem prazo de validade. Como eu já disse, sempre existiu, existe e existirá. O povo é o detentor do poder, o povo é o soberano. Essa soberania, então, do povo, para Rousseau, é uma soberania absoluta, suprema. Mas, pela lógica, jamais pode impor alguma obrigação que seja inútil aos cidadãos. Ao contrário, por ser absoluta e suprema, e ser do povo, ela deve tratar todos com igualdade. Porque pensemos aqui, se o povo reunido cria, mediante o contrato social, o Estado para o seu próprio bem, o Estado não pode tratar os indivíduos de forma desigual. Então, é um imperativo lógico que este poder absoluto e soberano respeite a igualdade entre os indivíduos que criaram este poder. Perceba aí que Rousseau, obviamente, está embebecido pelos ideais iluministas que já estudamos, tanto que ele é um dos grandes pensadores do ideal iluminista, do iluminismo, não? Bom, vamos falar um pouquinho dos fundamentos da soberania, né? O que funda, o que tem como base a soberania? Ela tem fundamento político e fundamento jurídico.
O fundamento jurídico veio só no século XX, tá, pessoal? Antigamente, o fundamento da soberania era simplesmente político, ou seja, era a vontade do soberano e a sua capacidade, através da força, ou seja, a sua força, de fazer cumprir a sua vontade. Isso é o fundamento político. Existe a vontade do soberano, seja o monarca, seja o senhor feudal, seja a igreja, ou seja o povo, existe a vontade do soberano e existe a capacidade de fazer cumprir essa vontade. Este é o viés político da soberania. No século XX, veio à tona o viés jurídico do direito da soberania. Esse carinha aí, chamado Hans Kelsen, foi um expoente. Ele determinou a teoria pura do direito. E o que diz essa teoria pura do direito? Diz que o poder não é nada mais que aquilo que o direito fala que o poder é. Se o direito fala que o poder é tal, tal e tal coisa, e que o detentor do poder é fulano, ciclano ou beltrano, então o poder vai ser tal, tal e tal coisa, e o detentor do poder vai ser fulano, beltrano e ciclano. Quem diz o que é soberania e quais os limites da soberania é o direito. E aí existe um embate entre jusnaturalistas e positivistas. Jusnaturalistas, jus é direito, e naturalistas é natural, né? Jus natural, direito natural. Perdão. Os jusnaturalistas entendem que o ser humano nasce com certos direitos. Esses direitos são chamados de direitos humanos, ou direitos do homem. Todos nós nascemos, independentemente de onde nasçamos, temos esses direitos para os jusnaturalistas. Isto é natural. E que escrever isso numa lei, em tratados internacionais ou na Constituição Federal, é só um reflexo do direito natural que existe, por si só, pela simples existência do ser humano. Já para os positivistas, não. Para os positivistas, os direitos humanos só existem porque estão positivados, porque existem cartas internacionais, existem nas constituições internas, né, de cada país, e que, portanto, devem ser cumpridos. Eu, particularmente, adoto a teoria positivista, porque quando nós olhamos para a história, que nós já estudamos, né, desde os caçadores-coletores até os dias de hoje, houve uma transformação muito grande do direito como um todo. Era inconcebível, até pouco tempo atrás, a gente fala de direitos humanos para o senhor feudal, ou até para o próprio monarca. Isso era inconcebível, não fazia sentido, não é? Então, eu percebo, pelo andar da história, que realmente os direitos humanos existem pela evolução do pensamento humano, mas eles são garantidos porque eles foram positivados, não é? Então, existem jusnaturalistas muito bons, eles defendem muito bem a ideia do jusnaturalismo, eu não me filio a eles, recomendo que vocês pesquisem sobre jusnaturalismo, quem tem interesse, né? E daí vocês formem a sua própria opinião. Mas para mim, né, o direito é aquilo que está positivado. Existe alguma coisa que motivou o indivíduo a escrever aquilo, mas no caso dos direitos humanos, a gente olha para a história e não consegue afirmar que eles sempre existiram e que só agora foram reconhecidos. Soa para mim como algo um pouco até infantil, né? Mas, como eu disse, existem pensadores muito bons que defendem essa ideia. Não é o caso de Hans Kelsen, né? Para ele, o direito vai falar o que é soberania. Então, o que é soberania é o que o direito fala que é. E ele, então, cunha aí uma hierarquia dessa soberania, uma hierarquia do poder estatal, como que funciona o poder dentro de um Estado. E ele faz essa pirâmide, a pirâmide de Kelsen, não é? Então, existe primeiro uma Constituição, que vai falar quais são os direitos e deveres básicos, como que a formação daquele Estado, etc., etc. Abaixo dessa Constituição existem as leis. Como as leis estão abaixo da Constituição, elas devem obediência a essa Constituição. Uma lei que vai contra a Constituição é uma lei inválida, é uma lei natimorta, uma lei como se fosse inexistente. No caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. Se a lei for inconstitucional, é como se ela nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. E abaixo das leis
existem as normas supralegais, né? Ou sublegais. Nós temos aí decisões judiciais, nós temos contratos, nós temos tudo que nós vivenciamos no dia a dia. Tudo que nós vivenciamos no dia a dia deve respeito às leis e que, portanto, deve respeito à Constituição Federal, certo? Hans Kelsen criou, então, essa ideia de hierarquia do poder para nós entendermos como funciona a soberania como um todo, certo? Então, este é o fundamento jurídico da soberania. Então, no fundamento político, nós temos a vontade do soberano, que é a vontade do povo hoje em dia, né? E no fundamento jurídico, nós temos que a lei é quem diz que o povo é soberano. Então, há uma simbiose entre o fundamento político e o fundamento jurídico. Um retroalimenta o outro. Belezinha? Vamos prosseguir aqui. Justificação da soberania. De onde vem a soberania, né? De onde surgiu, né, a soberania? Existem duas correntes aí para explicar esse questionamento. Existe a doutrina teocrática e a doutrina democrática. Para a doutrina teocrática, o poder emana de Deus e é transmitido a monarca, ao povo, a qualquer um, a depender do ordenamento jurídico, né? Quem gosta muito dessa doutrina teocrática são as monarquias absolutistas, né? A figura do rei, né? O rei, como eu já disse, afirmava que o direito dele de governar um povo era um direito advindo de Deus, e que por isso todos deviam respeitar essa sua condição de condutor do povo. Já para os estados que têm o soberano como o povo, houve uma maior racionalização dessa justificação da soberania. Né? Para essas pessoas, para esses estados, a doutrina democrática explica melhor, mais profundamente, a origem da soberania. Porque a doutrina democrática fala que a fonte do poder é o próprio povo. E o próprio povo pode exercer esse poder de duas formas: diretamente ou mediante representante. Hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, nós podemos exercer o nosso poder diretamente, através do plebiscito e do referendo. E também podemos exercer esse nosso poder soberano através de representantes. Quem são os nossos representantes? Nossos representantes são os legisladores, não são o poder executivo. Nosso presidente não é nosso representante, nosso governador não é nosso representante, o nosso prefeito não é nosso representante. Eles são diretores da vontade do povo. A vontade do povo é consubstanciada na lei, né? Então, por isso, os nossos representantes são o poder legislativo, né? Seja na esfera federal, estadual ou municipal. O poder executivo simplesmente vai executar da melhor forma possível, e ele tem discricionariedade, ele tem liberdade para atuar dessa ou daquela forma, e ele vai simplesmente dirigir essa vontade do povo. Então, nossos representantes são os membros do poder legislativo, né? E existe aí, nesse embate entre doutrina teocrática e doutrina democrática, uma frase bem bacana, que eu quero ler para vocês, e a gente vai destrinchá-la, né? É a seguinte: ao direito divino da realeza, opõe-se a realeza divina do direito. Olha que legal. A teoria teocrática opõe-se à doutrina democrática. Ao direito divino da realeza, ao direito divino do monarca, do rei, ou seja, de quem for, faz oposição quem? A realeza divina do direito. O direito deve estar acima de todos os indivíduos. Bem interessante, né? Essa ideia é o que predomina atualmente e é o que consta na maioria das constituições modernas. Vamos falar agora sobre o titular da soberania. Bom, o titular da soberania teve grandes modificações no decorrer do nosso processo histórico, né? Mas dentro dessa nossa aula aqui, nós vimos que para Baudin, o titular da soberania era o monarca, porque ele era o pela-ovo dos monarcas, né? Era o filósofo dos monarcas, então, portanto, ele apoiava o ideal absolutista. Já para Rousseau, como nós vimos, o titular da soberania era o povo,
Já para os teóricos da Revolução Francesa, não era o povo, era a nação. Não sei se vocês se lembram, deixa eu ver que tem... Pessoal, vocês vão colocando as perguntas aqui que eu respondo depois, tá bom? Beleza? Vamos terminar a aula e eu respondo depois, certo? Porque só agora que eu vi a pergunta, daí talvez tenha se distanciado do ponto onde onde essa pergunta seria pertinente, tá? Então, vou continuar aqui e, ao final, eu vou ler as perguntas, vocês fazem mais perguntas e a gente vai batendo um papo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, para os teóricos da Revolução Francesa, o titular da soberania era a nação. Vocês estudaram já que nação não se confunde com povo, não é? Nação é aquele sentimento que une determinado grupo de pessoas, aquele sentimento comum. Então, para a maioria dos teóricos da Revolução Francesa, este sentimento que une o povo que é o titular da soberania. Ora, muito pertinente para aquele momento histórico, né? Eles precisavam daquele sentimento unificado de todas as pessoas para a queda da Bastilha, para virar o poder efetivamente, né? Então, é muito pertinente que naquele momento histórico o titular da soberania fosse a nação, esse sentimento que une as pessoas em um determinado território. Já para outros teóricos, inclusive do momento presente, é o que nós entendemos hoje, o titular da soberania é o Estado. Mas em que pese o titular da soberania ser o Estado, a origem deste poder soberano é do povo. Porque, como eu já disse, o povo criou o Estado e deu o poder soberano, eu dei minha parcela de poder, vocês dão a parcela de poder de vocês, para o Estado, neste contrato social, conforme estudamos no contratualismo. Então, hoje em dia, como que funciona? O Estado é o titular da soberania, mas a origem dessa soberania é o povo. Ok? Objeto e significação. A gente já viu, mas vamos repisar aqui para ficar bem claro, né? A soberania, internamente, significa poder. Poder interno. Poder que o Estado tem de criar as suas regras e fazer com que essas regras efetivamente sejam cumpridas. Seja através da conscientização, que é o mais acertado, de acordo com Bourdieu, inclusive, né? Seja através da força cogente, né, da coação física, quando necessária. E externamente, significa, ser soberano significa estar em pé de igualdade com os outros estados, com os outros países, né, e ser independente, ou seja, não depender de outros países para existir. E o que nos garante, aos estados, aos países, serem independentes em relação ao outro? Esse trenzinho aí é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela surgiu em outubro de 1945, olha a data, no pós-Segunda Guerra. Por quê? A Primeira Grande Guerra, qual foi o objetivo? Qual foi a mola propulsora da Primeira Grande Guerra? Espaço territorial, não é? Segunda Grande Guerra também foi guerra por espaço, por território. Aí vem a ONU e fala, não, chega disso. Na verdade, as nações falaram, chega disso. Essa Segunda Grande Guerra foi uma catástrofe sem igual, e, portanto, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma organização, uma união dos estados existentes, e temos que delimitar, olha, nós não vamos brigar por isso. Não vamos brigar mais por isso. Nós temos que nos respeitar. Então, a ONU é uma organização internacional, ela é supraestatal, ela não está acima nem abaixo, ela é supraestatal, tá bom? Pois bem, o que acontece, então, se um Estado pertencente à ONU não respeita, malbarateia a soberania de um outro Estado? Aí o que acontece? A ONU, ela vai impor sanções a este país. Então, por isso que existe um certo equilíbrio entre os países hoje em dia, em dado momento histórico, com um pouco mais de estresse entre os países, em dado momento menos estresse, mas existe um equilíbrio, e este equilíbrio existe graças à criação desta organização internacional que une todas as nações existentes no mundo.
ok? Então, vamos aqui partir para os finalmente, né? Vamos fazer um pequeno resuminho, né? Nós vimos que soberania não é sinônimo de poder, mas é sim uma qualidade do poder do Estado, é uma qualidade essencial e exclusiva do Estado. A soberania engloba o poder máximo, mas este poder máximo não se confunde com o poder absoluto, porque dentro das próprias constituições do Estado existem direitos fundamentais inscritos que vão frear a atuação do Estado, né? Esses direitos existem exatamente para o Estado não violar, não ultrapassar essa barreira individual. E também, além deste controle interno, existe o controle externo, né? A Organização das Nações Unidas, perdão, e os outros estados, eles estão sempre verificando se os países estão cumprindo estes tratados, estes acordos internacionais que foram consubstanciados dentro da Constituição Federal de cada país, da Constituição de cada país. Então, existe um controle interno e um controle externo, de modo que a soberania, ele é um poder máximo, mas não é um poder absoluto. E não poderia ser. Por quê? Porque essa soberania, ela existe e foi dada a um ente que nós mesmos criamos. Então, nós não poderíamos estar sob o jugo de um poder que nós mesmos criamos. O titular, hoje em dia, entende-se que é o Estado, mas a fonte deste poder soberano é o próprio povo, como já ficou muito bem salientado. Né? E, por fim, a soberania é um elemento essencial do Estado. Quem de nós aqui seria capaz de imaginar um Estado sem soberania? Né? Não faria sentido um Estado, a existência de um Estado sem a soberania, sem este poder que acabamos de estudar. Tá bom? Bom, terminamos assim a soberania. Eu vou abrir para as perguntas agora, e se sobrar um tempo, eu começo a falar da finalidade, tá? Deixa eu ver as perguntas que já foram feitas. O Kaique perguntou se o poder não dominante pode ter interferência do poder dominante. Não é que ele pode ter interferência, Kaique, ele tem interferência, não é? O que acontece é que o poder dominante, ele cria as regras de um Estado, e essas regras, elas vão dar certa margem de liberdade para as pessoas em determinadas coisas. Volto aqui ao exemplo da minha pessoa como pai. Eu tenho um filho de 8 anos de idade, e eu tenho certos direitos e deveres em relação ao meu filho. Mas eu só tenho esses direitos e deveres porque o Estado assim permitiu e assim disse que tem que ser. Percebe? O poder dominante, ele é muito grande. É o poder dominante que nos dá o poder não dominante. Percebeu? A minha função de advogado, ela só existe, eu tenho ampla liberdade, posso discutir com o juiz, posso discutir com o promotor, em pé de igualdade, por quê? Porque o poder dominante me deu esta margem de atuação. Não fosse isso, eu não teria. Entendeu? Então, sim, o poder não dominante não só pode interferir, o poder dominante não só pode interferir no poder não dominante, como ele interfere. O poder não dominante só existe por conta do poder dominante. Ficou claro? Alguém tem mais alguma pergunta? Ok, se não tiverem pergunta, eu vou falar por uns 10, 15 minutinhos sobre finalidade, tá bom? Vamos prosseguir? Vamos lá, então. Vou abrir aqui outro, só que eu vou ter que sair desse trem. Vai demorar um pouquinho aqui. Vamos lá. Paciência com o velho, gente. Parar na apresentação. Agora vocês não veem mais a apresentação, certo? Vou abrir outro PDF. Finalidade, deixa eu fechar este aqui. Vou voltar para vocês.
finalidade. Permitir. Por favor, só me respondam se vocês estão... se vocês têm acesso aos elementos do Estado moderno, finalidade, aí, aos slides. Maravilha! Beleza, beleza? Entendi? Sim, sim. Ok, 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 ok. Uma pergunta ficou solta lá em cima. Vamos lá, o Vitor Leite tem a seguinte dúvida, né? E quando uma lei anticonstitucional ou inconstitucional, ela é julgada constitucional pelo STF? Aí que tá, meu povo. Talvez não dê tempo de a gente falar sobre a finalidade, né? O que acontece hoje em dia? Vou pegar um exemplo que foi meio recente aqui, tá? A nossa Constituição Federal fala que só pode ser considerado culpado de um crime após um processo e após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Tem que transitar em julgado, ou seja, não é possível fazer mais nada naquela sentença. Isso está na letra da Constituição. Está esculpido no artigo 5º da nossa Constituição, que trata dos direitos individuais e coletivos. Ou seja, é uma cláusula pétrea, é uma cláusula que não pode ser modificada. Para nós modificarmos qualquer coisa dentro do artigo 5º, nós temos que acabar com a Constituição e criar uma outra Constituição, porque é uma cláusula pétrea, não pode ser modificado. Não pode nem ter projeto tendente a abolir esses direitos pétreos. Por que são pétreos? Porque estão relacionados à nossa pessoa. Nós que criamos o Estado não podemos ser subjugados pelo Estado. Por isso existem essas cláusulas pétreas, cláusulas de pedra que são inquebrantáveis. Isso está no artigo 5º. Só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Pois bem, aí vem o caso do Lula. Toda uma política envolvida, tal. O que eles fazem? Eles dão uma interpretação diferenciada de que é possível você prender em segunda instância por tal e tal motivo. E que, na verdade, aquele artigo 5º ali, aquele inciso da Constituição, não quer dizer efetivamente que o indivíduo que é preso é tido como culpado. Só que existem outras características legais que falam que só pode ser preso com trânsito em julgado, ou então, durante o processo, se existirem motivos para isso. Se o indivíduo for influir testemunha, ou perigar ele fugir, etc, etc. Mas, o que acontece? O Ministério Público, que é o acusador, tem que comprovar que existem essas situações que permitam uma prisão durante o processo. Tá? Porque a regra, teoricamente, seria responder em liberdade. Você só vai preso durante o processo se você se mostrar um perigo para o processo ou para a sociedade e assim por diante. Pois eles flexibilizaram o entendimento desse inciso da Constituição Federal por motivos políticos óbvios, para prender o Lula. Na época eram as eleições, o Lula ia fazer palanque, por mais que não fosse candidato, ia fazer palanque e tal. Enfim, tinha um contexto político todo por trás disso, ele foi preso. Logo depois, 1 ano e meio depois, não era a situação dele fazer palanque, o que fizeram? O STF foi lá e voltou atrás. Ah, não, realmente tem que soltar as pessoas, porque não pode prender depois da segunda instância, a não ser que existam que seja real esse perigo do indivíduo solto. Percebe? Então, hoje, infelizmente, nós sofremos uma ingerência do poder judiciário, principalmente, em relação aos nossos direitos. Hoje em dia, é Constituição o que o Supremo Tribunal fala que é Constituição. É constitucional o que ele fala que é constitucional. Muitas vezes até ao próprio arrepio, contrariamente à letra da Constituição. É um grande problema que vivemos hoje. Quem foi que fez a pergunta? O Vitor Leite, né? Existem órgãos de controle internacional, como eu falei para vocês, eles muitas vezes são acessados.
mas em casos assim, normalmente, não se impõe de forma direta alguma penalização para o Estado, tá? Eles entendem que isso aí é uma atividade interna e a Organização das Nações Unidas não pode adentrar este mérito de resolução interna dos conflitos, principalmente políticos, tá? Então, nós temos hoje um STF 100% politizado, que muitas vezes descumpre a própria Constituição Federal ao mando e desmando dos vetores políticos de hoje em dia, tá bom? Alguma pergunta a mais? Vamos lá. Como acreditar na justiça ainda? Temos que acreditar sempre, sempre. Até porque é o seguinte, gente, Miguel, né? Existem dois lados aí. Existe o lado do poder judiciário que ele é ativista, que ele age além do que ele deveria, mas o oposto também é muito ruim. Quando o poder judiciário, quando o juiz é só a boca da lei, existem situações, porque o que acontece, o ordenamento jurídico não consegue prever todas as situações que podem acontecer em uma sociedade. Então, o juiz tem que ter certa margem de discricionariedade, certa liberdade de atuação, para efetivamente fazer a justiça, não é? A letra da lei é muito fria, ela é morta. Quem dá vida à lei são os aplicadores do direito. É o advogado, é o promotor, que vai criar tese referente àquilo que está escrito ali. É o juiz que vai decidir de acordo com a aplicação ao caso concreto, né? Então, existem, sim, juízes muito bons. Eu, como advogado, tenho que falar que são a minoria, né? Mas existem juízes muito bons e preocupados, efetivamente, em fazer cumprir a lei da melhor maneira possível. Mas existem, sim, muitos juízes. Por exemplo, aqui em Sorocaba, nós temos aí casos de juízes que são efetivamente juízes policiais, que querem efetivamente prender. O advogado mostra e remostra que existem provas suficientes para uma absolvição, e o juiz mesmo assim prende, mantém preso quando é desnecessário. Isso existe sim, né? Em toda relação que existe poder, vai existir um abuso, entre aspas, do poder, ou um entendimento diferenciado daquele que o próprio ordenamento jurídico, que o próprio conjunto de lei nos impõe. Infelizmente, isso vai existir, infelizmente é o preço que nós pagamos para que a nossa justiça não seja uma justiça fixa, morta, como a letra da lei, e sim uma justiça pujante, viva, né? Sempre em mutação, tentando auscultar os anseios populares e assim fazer com que tudo seja dado a quem é de direito. Jennifer, as leis realmente beneficiam os mais ricos? Olha, depende. Tem leis que beneficiam os mais ricos, mas eu vou falar para você um posicionamento particular, tá? Na minha concepção, o direito só existe, a origem do direito se deu por conta da propriedade. Nós estudamos isso. O direito começou a existir por conta da propriedade, né? O direito como conhecemos hoje. Então, a propriedade, ela impõe certas regras para que ela seja mantida. Mas eu digo que quanto mais o Estado, aí é uma questão de visão, né? A nossa Constituição, ela nos garante liberdade, e dentro da liberdade está a propriedade, nos garante igualdade de condições, aí existem várias ações afirmativas para que nós realmente sejamos iguais, e também nos garante fraternidade, ou seja, a Constituição fala para o Estado buscar essas três coisas: liberdade, igualdade e fraternidade, que são o mote da Revolução Francesa. Mas, a partir do momento que o Estado sai do meio, do centro, e vai mais para a liberdade, então aquela questão da igualdade vai ficando um pouco para trás. O Estado acaba se transformando numa ferramenta de manutenção do status quo, numa ferramenta de manutenção do Estado que temos neste momento. E a quem interessa a manutenção das coisas ficarem como são?
Interessa aqueles que estão bem neste exato momento, porque aqueles que não estão bem querem mudar a situação, não é? Então, quando a sociedade, quando o poder deixa de ouvir o coletivo e passa a ouvir somente parte do povo, aí sim nós temos não leis, mas a aplicação da lei que beneficia certas pessoas. Grace Rodrigues, né, um caso dos indígenas sobre o usufruto da terra. Existe um projeto de leis para que empresas utilizem essa terra. É inconstitucional, né? Bom, as terras indígenas, de demarcação indígena, são protegidas pela Constituição Federal. Aí, o que se impõe é uma discussão sobre essa demarcação, sobre a existência desse conteúdo na Constituição ser cláusula pétrea ou não ser cláusula pétrea. Porque se for tido como não cláusula pétrea, é possível a modificação através de uma emenda à Constituição, né? Daí não é um projeto de lei, é um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, projeto de emenda à Constituição, um PEC, né? Projeto de emenda à Constituição, tá? Eu entendo que isso aí, na verdade, seria um verdadeiro absurdo. Eu acredito que essas terras deveriam ser mantidas para aqueles índios que desejam permanecer em suas terras. Os índios que querem alguma coisa diferente disso, eles então vão para a sociedade, para a nossa sociedade secular, e lá eles vão encontrar. Né? Eles devem encontrar espaço, eles devem encontrar possibilidades, eles têm que ter educação garantida. Né? Por isso que um colchão social é muito importante, né, para a subsistência dessas minorias que precisam, efetivamente, de uma ajuda direta do Estado. Sobre os indígenas, as leis aplicadas a eles são as mesmas aplicadas a nós? Sim, são as mesmas, né? Se não fossem, o que acontece? A gente acabou de estudar, né? A soberania do Estado, o Estado não seria soberano em todo o seu território. Então, as leis servem para todos. E é a própria lei que vai falar que os indígenas devem ser tratados de uma forma diferenciada. Por exemplo, os indígenas, os silvícolas, aqueles que não tiveram contato com a sociedade, aqueles que não têm uma ideia de sociedade, uma ideia das leis, eles não podem ser considerados imputáveis, ou seja, eles não podem cometer um crime. Eles cometem crime, mas eles são tidos como inimputáveis. Por quê? Porque eles não têm consciência da ilicitude do fato que eles praticam, tá? Mas as leis, sim, são para todos. E é a própria lei que vai trazer esse discrimen, essa diferenciação entre uma pessoa e outra. Laura Vidal. Emendas constitucionais acabam melhorando ou prejudicando a lei inicial? Depende muito, né? Por exemplo, a emenda constitucional 45, ela veio para fazer uma revolução no Poder Judiciário. E foi muito boa para a sociedade, né? O Poder Judiciário conseguiu se equipar muito mais, tanto fisicamente quanto juridicamente, para poder atuar de uma maneira mais prática, mais rápida, mais célere, né? Essa emenda constitucional foi muito importante. Existem outras emendas que são, na verdade, um retrocesso, né? Então, depende muito da emenda constitucional. Mas existe uma coisa que é muito preocupante, né? O excesso de emendas à Constituição. Porque se a Constituição é tão emendada e reemendada, ela acaba perdendo a sua rigidez, né? Ela é elastecida a todo tempo, então ela perde a sua rigidez. Mas esse é um problema que as constituições verborrágicas, como a nossa, que tem muita coisa, tem coisa além do que deveria existir ali, elas sofrem. Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, ela é sucinta, ela é muito pequena, se não me engano tem 25 artigos, uma coisa assim. O nosso tem 250. Na nossa Constituição existem coisas que não deveriam estar na Constituição, como, por exemplo, que o Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro continua pertencendo à União. Não é uma coisa de interesse constitucional, mas está lá. Então, a característica das constituições, que são muito extensas, muito verborrágicas, é essa, de muitas emendas para serem transformadas.
Na minha concepção, a Constituição ideal é aquela Constituição sucinta, que vai falar como o Estado se organiza e quais são os direitos fundamentais do homem. O resto deveria ser tratado por lei, né? Por institutos legais inferiores à Constituição. Tá bom, Laura? Gente, alguém tem mais uma pergunta? Tem uns 4 minutinhos. Olha, esse processo de análise de novas leis, Ingrid, depende muito, mas ele é bem completo, tá? Em tese é o seguinte, o Poder Legislativo Federal, ele é dividido, ele é bicameral, né? Ele tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, tanto a Câmara dos Deputados, qualquer deputado ou qualquer senador, ele pode propor projetos de lei. O presidente da República também pode propor projetos de lei para os legisladores. Então, essas três instituições, né, Presidência, Senado e Congresso, podem propor projeto de lei. Então, se um projeto é proposto na Câmara e aprovado na Câmara, tem que ser aprovado também no Senado e depois tem que ser aprovado pelo presidente. O presidente pode vetar algumas coisas e, se ele vetar algumas coisas, isso volta para a Câmara e daí a Câmara aprova o veto ou então derruba o veto e daí vai para o Senado aprova o veto ou derruba o veto. É mais ou menos assim que funciona, tá? O negócio ele é tripartido, entre Câmara, Senado e presidente. Lembrando que a Câmara de Deputados tem lá os 512 deputados, que são representantes do povo. O Senado é composto pelos senadores e, na verdade, eles representam os estados, né? Os senadores não representam o povo, e sim as unidades federativas, né? Nós temos senadores que representam São Paulo, senadores que representam Rio de Janeiro, e todos os estados têm os seus senadores, tá bom? Em resumo, é isso. É lógico que o processo é muito mais complicado, existe quórum mínimo para aprovar a lei, dependendo da lei, tem um quórum X, se for emenda à Constituição, tem um quórum Y. Isso aí dá uma aula de 1 hora ou mais aí para explicar. Desculpa, Ingrid, eu não entendi a pergunta. Você poderia refazer? Temos 2 minutos, Ingrid. Tá, medidas provisórias. Eu acho que vai ser a última, tá? Porque já está dando o nosso horário, a gente acaba invadindo o horário do outro professor, tá? As medidas provisórias, elas são o seguinte: o presidente da República, para situações extremas, ele pode criar, entre aspas, uma lei, né, que é uma medida provisória, que vai funcionar desde já. Não vai precisar da autorização do Congresso, nem do Congresso, né, da Câmara e do Senado. Não vai precisar disso. Mas essa medida provisória entra na pauta da Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados. Entra em pauta. E daí, se estes deputados entenderem que essa medida provisória deve virar uma lei, aí eles vão aprovar nesse sentido, vai para o Senado aprova nesse sentido, a medida provisória é convertida em lei. Caso contrário, se isso não acontecer, a medida provisória tem o seu prazo delimitado. Ela funcionaria como uma lei temporal. Vai até certo tempo e depois acabou. Tá bom? Gente, infelizmente acabou o nosso tempo, tá? Por favor, enviem as suas dúvidas. Pode ser no Google Classroom, que eu acesso, ou pode ser pelo meu e-mail. Não, meu e-mail não. E-mail é ruim. É pelo Google Classroom, eu quase não vejo e-mail. Tá bom? Então é isso, gente. Infelizmente eu não vou conseguir te responder, Ingrid, tá? Nesse exato momento, porque acabou a aula, tá? Mas entre em contato comigo em particular e daí eu posso te responder, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boas aulas hoje e até a próxima.